Isso faz com que nós tenhamos acesso a uma gama de processos ou instruções processuais em nível nacional, de também instituições públicas significativas, como é o caso da Caixa Econômica Federal e do Instituto Nacional de Previdência Social. E por conta disso, a atuação da Defensoria Pública, ou o exame mais detalhado do que acontece nesses processos de assistência jurídica, né, que nós patrocinamos, pode dar uma perspectiva de uma maneira nacional, de uma maneira mais ampla, sobre quais são as demandas sociais, particularmente das populações de baixa renda. A Defensoria Pública da União, ela atende famílias com uma renda de até R$2.000. Esse valor está para ser atualizado esse ano por conta da inflação, mas até então os estudos que nós estamos fazendo com a base nesse rendimento familiar de R$2.000. E dentre várias áreas das quais nós atuamos, o que essa pesquisa ou esse artigo vai falar particularmente é do crédito consignado e das ações de judicialização dos créditos consignados no Brasil. Essa modalidade de crédito consignado, ela foi instituída relativamente recentemente, a normativa dela ainda nos idos aí do início dos anos 2000, e apesar dela ser inicialmente concebida para que se concedesse empréstimos a qualquer trabalhador ou aposentado com renda fixa, quando nós olhamos as estatísticas, não apenas da Defensoria Pública da União, mas também das estatísticas fornecidas pelo Banco Central do Brasil, nós percebemos que cerca de 80% desse público-alvo de empréstimo consignado são aposentados e pensionistas do INSS. E que grande parte desses aposentados e pensionistas também recebem uma faixa aí do salário mínimo, que nós conseguimos ver também pelos dados do próprio INSS. E o que acontece? Esse fenômeno de concessão de crédito consignado, ele está convergindo, junto com outro objeto da minha pesquisa, que é o fenômeno da financiarização das políticas sociais. Que seria basicamente você transferir a lógica do mercado financeiro, a lógica da comercialização de bens e serviços que seriam essencialmente públicos, você transferir isso para um mercado de consumo, de compra e venda, estando então esses direitos que essencialmente seriam sociais, mas atrelados a uma lógica de consumo, com vários argumentos aí, inclusive de dinamização da economia. Porém, o que acontece quando nós observamos os casos que chegam até a Defensoria Pública da União é um tensionamento sobre essa questão da financiarização, ou essa questão da concessão do empréstimo consignado. Embora, de fato, essa seja uma modalidade que, a princípio, apresente baixos riscos para as instituições financeiras, dado que é um desconto consignado em folha, então, em tese, não haveria inadimplência. Quando esse tipo de empréstimo é concedido para a população de baixa renda, que é particularmente o público-alvo da Defensoria da União, o que nós observamos é um grande comprometimento da renda. Atualmente, isso pode chegar até a 40% do rendimento dos aposentados, pensionistas, inclusive beneficiários também do BPC, decorrente da Lei Orgânica de Assistência Social, e levar a uma crise de superendividamento dessas famílias. Além disso, por algumas questões de comunicação entre diferentes entidades bancárias, por vezes o aposentado e pensionista pode, inclusive, extrapolar o teto quando busca algum tipo de empréstimo em um correspondente bancário. Às vezes há uma falha no cruzamento dessas informações, inclusive acontecem casos onde é ultrapassado esse limite de margem consignada, o que leva essa população a buscar assistência jurídica da Defensoria Pública para tentar, de alguma maneira, reorganizar as suas finanças. O que nós observamos dessa prática de assistência jurídica é que, como demonstrado no artigo, mais de 60% dos casos, do ponto de vista da legalidade do empréstimo, do ponto de vista de qualquer cláusula abusiva, isso não é observado. O que é observado realmente é uma questão desse superendividamento. E a alternativa que essa população assistida pela Defensoria Pública tem é de tentar, talvez, uma renegociação.
existe sim, como já colocado aqui para os colegas, alguma atuação residual no que concerne a extrapolação desse limite consignado. Quando isso acontece, nós observamos também, pela atuação dos casos, enfim, pelo ordenamento jurídico vigente, que isso, obviamente, não cancela a dívida do mutuário. O que vai acontecer é uma repactuação das parcelas desse crédito, desse financiamento, para que se adeque à legislação vigente, que atualmente está em 40%. Falando sobre essa legislação, é interessante notar que houve, sim, uma reforma recente sobre isso, que a partir da pandemia. Até antes da pandemia, nós tínhamos um limite de crédito consignado para aposentados, pensionistas e trabalhadores de até 30% de seus rendimentos brutos, acrescido de 5% a título de cartão de crédito. Com o advento da Covid, da pandemia, as pessoas se viram aí em situação de maior vulnerabilidade social, maiores gastos, dificuldades de complemento de renda, e houve uma medida provisória em 2021 que ampliou essa margem consignada sobre o bruto de 30% para 35%, mantendo os 5% do cartão de crédito, chegando aos 40%. É interessante notar que, apesar dessa ter sido uma decisão, uma medida provisória, decorrente do caráter excepcional da pandemia, o que se observou, na verdade, depois foi a consolidação, a conversão dessa medida provisória em uma lei e agora em pleno vigor, sem qualquer limitação. O que mostra, a partir desses estudos da Defensoria Pública e sobre as estatísticas em gerais, um aumento da perspectiva de endividamento da população. Quando analisado por dentro esses casos, o motivo desses endividamentos de créditos consignados, em geral eles estão relacionados a despesas correntes da família. O crédito consignado, ele é considerado um crédito pessoal, então ele não entra na questão de financiamento de imóveis ou de crédito infantil. Geralmente esse crédito ele é obtido pelas famílias para manter o seu próprio sustento, né? Para a sua reprodução aí do modo de vida mensal. Por vezes, esses aposentados e pensionistas, eles são a única fonte de renda da família, quando nós olhamos os formulários socioeconômicos que nós fazemos na Defensoria Pública, o que mostra, de uma forma interessante, que apesar do ponto de vista da lógica bancária, ou seja, da lógica do financeiro, do direito civil, realmente, esse tipo de contrato não tem grandes riscos para a instituição financeira, ou não tem grandes embrólios jurídicos. Porém, do ponto de vista social, quando nós olhamos as demandas da sociedade, particularmente a população de baixa renda, nós vemos aí um outro tipo de demanda que é relacionado justamente a essa precarização e a esse superendividamento. Num país como o Brasil, que nós atualmente aí temos um salário mínimo relativamente considerado baixo, né, para você manter, imagina, uma família de 4 ou mais pessoas, como é o perfil médio dos assistidos da Defensoria Pública, o comprometimento de 40% da renda bruta dessa família realmente tem um impacto significativo, o que mostra que é preciso que essa prática da defensoria de orientação jurídica, muito mais orientação jurídica às vezes do que de fato judicialização, ela nos indica caminhos para discutir políticas públicas num espectro mais amplo, para pensar como essa questão do endividamento está afetando as famílias, para além de programas que nós já estamos vendo aí com os iniciais do governo, como o programa Desenrola, mas, por exemplo, ele não é voltado para essa questão da consignação, que, em tese, não haveria uma inadimplência. Mesmo assim, se mostra uma questão social relevante e mostra como a atuação de instituições como a Defensoria Pública, para além da proteção dos direitos da população também pode nos indicar as maiores demandas sociais, os maiores pontos de contenção, de conflito social na atualidade. Para a gente respeitar o tempo, e eu sei que tem muitos colegas aqui, eu vou encerrar por aqui, vou abrir também para qualquer tipo de comentário e agradeço pelo tempo dos colegas. Muito obrigado, Bianca, pela apresentação. A gente nota que é um tema intimamente ligado à atuação da Defensoria Pública. É inegavelmente que o superendividamento, e não à toa a lei recentemente aprovada, ela vai tratar desse aspecto social, e isso está na área de atuação, com certeza, da Defensoria Pública por conta dos vulneráveis ou hipossuficientes. E eu sempre me apego
Eu trabalho em juizado e sim, a gente tem sempre pedidos de revisão de contrato neste aspecto. E é como o trabalho anterior, o papel da jurisprudência, né? Muitos juízes se apegam à questão da autonomia da vontade, contratou, sabia sua renda, mas a gente não pode negar esse aspecto que você trata, que a situação da endemia do superendividamento é muito mais social, é um aspecto social que precisa ser analisado. Parabéns pelo trabalho. Na sequência, não verifico a presença de Maria Malta e Suzana Souza. Estão presentes? Acredito que não. O doutor Frederico tinha pedido a prioridade, se encontra? Doutor Frederico? Me escuta? Eu acho que escuta. Estou escutando. Ah, ótimo. Então, Já vamos lá. estou Vou aqui. fazer a Pois não, apresentação do apostos. senhor. Dr. Frederico Antônio Lima de Oliveira e Francisco Aham. Chagas, isso? Silva Melo, Perfeito. da Universidade UNAMA, Perfeito. Universidade de Salamanca. A inteligência Exato. artificial como tecnologia limpa aos olhos do direito ambiental constitucional. Doutor, a partir de agora, o senhor tem 10 minutos para a palavra. Eu vou tentar ser bem pragmático com os colegas, agradecendo o encaminhamento do colega que Se o senhor preside, puder né? ampliar um pouquinho Ah, pois não. Agora, o tom desculpa, de eu estava voz mais, para melhorar. tava mais afastado, acho que agora melhorou, não? Isso. Então, agradecendo, já feitos os agradecimentos de praxe, eu vou direto ao ponto. A temática é a inteligência artificial, que tem um vasto aspecto, e, na verdade, dentro desta lógica que se apresenta aqui, com uma tecnologia, e aí é uma faceta dela, e a sua aplicação para um ambientalismo. Eu coloquei a ideia do direito ambiental, mas vale como o ambientalismo como um todo, porque ela não tem uma faceta apenas ligada ao direito em si. Então, ela pode ser usada em prol do direito ambiental, mas é bom se entender que os outros ramos do conhecimento que envolvem o ambientalismo também podem ser ali abraçados. Eu estou falando de sociologia, da ciência política e mesmo da convivência em sociedade, para falar e fazer o que hoje é tido como o ambiente, né? Essa lógica da convivência ambiental, ela diretamente tem sido utilizada para estabelecer uma possibilidade de bem-estar, com regras de direito que possam definir padrões. Eu me lembro do professor Klaus Gunther, vale a pena a leitura do professor Gunther, o alemão, e que trabalha, além dos modelos descritivos, a ideia do estabelecimento de padrões morais, né? Dentro das regras, ou a partir delas, onde haja o que nos Estados Unidos hoje chamam, estamos aqui rapidamente lendo o nosso resumo, como o Clean Technology, ou seja, a ideia do Clean Technology é a ideia de tecnologias que possam usar ou se preocupar com o meio ambiente para fazer o seu retorno de funcionalidade, não notadamente só através do direito, mas através de práticas também. Então, eu incluo dentro do direito, sobretudo, aquelas que são administrativas ou aquelas que são de trato comum, né, a partir das regras. São medidas, na verdade, em geral, e que também, assim, são ditas já no decorrer da tese, a gente do trabalho, a gente pode observar que a China adotou essas medidas, chamando de medidas provisórias de gestão de serviços de inteligência artificial. É por isso que faço sempre a questão de dizer que não está só alinhada dentro da regra, mas também nas práticas administrativas do Estado e, portanto, atos administrativos e atos discricionários de gestão. Estava eu a conversar com a professora Esther Quinteiro de Salamanca sobre práticas sociológicas com relação ao trato humano de gênero, uma questão um pouco diferente, sim, mas onde eu quero chegar. Muitas das manifestações humanas, que não são propriamente ainda regradas pelo direito, mas já têm um aspecto de coerção ou de resiliência a nível ou em nível de padrões
que são suportáveis e podem levar à manutenção, né? No nosso caso aqui, do status quo ambiental, ou seja, melhorar o ambiente funcional, o ambiente de gestão e o ambiente também de trabalho. Essa perspectiva, o trabalho caminha na direção, como eu insisto, de não tê-la só para o direito, mas para os outros ramos do conhecimento, do Estado, dos atos de gestão e dos atos também administrativos, além da regra, para que consigamos, a partir de então, estabelecer padrões, como eu disse antes, de saúde, segurança e, sobretudo, de fundamentalidade, até chegarmos em padrões democráticos, de exigência geral. Esses padrões de fundamentalidade são padrões complexos. A complexidade é um termo que também se aplica ao contexto do estudo, mas apenas no momento de dizer que a complexidade ela se aplica para nos mostrar que é preciso reduzi-la, deixar estas práticas todas mais simples, mais fáceis e padronizadas no nível mais aceitável pela maioria, de uma maneira quase que automática. Em tudo isto, eu penso que a lógica que o direito pode contrapor e nos servir, assim como as demais práticas, mas através dele, ele talvez seja, e por isso que é muito objetivado do ponto de vista positivista, porque o positivismo ele traz essa necessidade para o Estado da modernidade em diante, o Estado atual não muda essa perspectiva, os Estados, sejam como forem as formas, regimes ou sistemas envolvidos, federativos ou não, monárquicos ou não, presidencialistas ou não, mas o fato é que eles não abdicam desses padrões positivos. E, portanto, a regra, o dogma, continua sendo algo extremamente importante para obter esses padrões. Em dizendo isso, eu também caminho para buscar o que nós pretendemos ao trabalho desde o início. É como usar a inteligência artificial por esta faceta, como eu disse, são várias, mas através de uma tecnologia, da produção de uma tecnologia mais limpa, mais, né, ao encontro do ambiente, do melhor ambiente, e não contra. Essas práticas são muito avançadas dentro dos países, mas é importante dizer que também, em nível universal, com os tratados internacionais, os pactos, convenções, acordos, ou seja, o direito internacional público, faz ou promovem através de organizações de desenvolvimento, que hoje são muito chamadas em nível ambiental como ODS, né? As chamadas ordens de desenvolvimento sustentável. Essa perspectiva de sustentabilidade, ela passa, porque transcende o dogma, invade os estados, e a grande perspectiva que nós temos hoje é entendê-las, essas ODS, não apenas para dar conformidade administrativa na busca de um ambiente mais, eu digo, desejável, né? Mas usá-las no sentido de também uma observação mais concreta dessas ODS. Os organismos internacionais, sobretudo a ONU, e do outro lado, né, as usam não só na perspectiva de conformidade administrativa, para a observação, para a consecução desses meios e objetivos, os americanos chamam de goals, né, essas perspectivas, mas também usam o que se faz nos tratados internacionais a partir da perspectiva administrativa e, portanto, infralegal, de estabelecer possibilidades em nível praticamente muito próximo de princípios. Essa perspectiva de usar essas ODS como princípios ou com um nível de concreção maior aumenta, né, a perspectiva igual e também de caráter moral de dar mais um padrão
único, né, de entendimento para cada estado. Talvez exatamente seja por isso a implementação mais plena, mais possível dos ecossistemas em vários níveis dos ordenamentos, né, sejam desejáveis e mais objetivas. No trabalho, os senhores vão ver que, ao final, a realidade brasileira, de certa forma, ela há uma pequena pincelada dessa realidade para dizer que a política nacional no federalismo brasileiro, que tem se desenvolvido já desde a década de 80, evolui na direção de narrativas, né, muito próprias a que essas observações mais recentes das ODS possam ser alinhadas, né, com interpretações favoráveis, né, à busca de albergar a inteligência artificial como um mecanismo de perquisição, né, de observação também, onde a tecnologia possa se encaixar nesses níveis, né, da política nacional ambiental. E, para isso, criando-se aí, né, uma tecnologia também para o trabalho, para os ambientes, mais apta a estar de acordo com as necessidades de quê? De que os bens ambientais, em geral, possam ser melhor preservados. É claro que essa perspectiva ela nos remete quase que diretamente, né, a uma observação clara de que há dois pontos, eu vou caminhando para o final, que talvez sejam mais conclusivos dessa lógica, dentro do Estado brasileiro, a partir dessa volta que demos em prol dessa busca, que também queremos, de um ambiente melhor ordenado e melhor alinhado com essas ODS internacionais a partir do direito internacional público. É reduzir a complexidade para que as práticas sejam mais diretas e efetivas e menos complexas, menos difíceis. E, do outro lado, né, reduzir também o que nós colocamos no trabalho, as externalidades negativas advindas das práticas que são normalmente negativas. Exemplo, o que está no trabalho, por exemplo, é a prática de consumo de energia elétrica, que hoje, para dar um exemplo concreto, tem sido alvo de vários aspectos bem resolvidos no Nordeste brasileiro, com o uso de técnicas eólicas, né, de captação de energia, tanto pelo vento ou também eletricidade pelo sol, né? Essas placas e também esses grandes cataventos, digamos assim, que já foram alvo da Europa há tempos atrás, e estão fazendo com que boa parte dos recursos naturais que podem ser aferidos no Brasil sejam melhor capitaneados a partir do uso inteligente dos recursos que nós já temos. Essa é a ideia do trabalho, né? E o colocar nesta ótica, tanto dogmática quanto é, sociológica e política, através da gestão e do trato de pessoas com esta nova capacidade, para objetivarmos isso em conjunto a um ordenamento mais satisfatório naquilo que o ordenamento se diz, né? Ligando-se pela fundamentalidade, pela importância fundamentalidade com esse sentido, né, do direito fundamental ambiental existente em vários níveis, e a existência, né, dos grupos sociais, no caso brasileiro. Essa é a ideia. Parabéns, doutor Frederico. Obrigado pelo cumprimento do prazo, do horário. O trabalho, inegavelmente, ele traz um aspecto que eu gosto muito, que é minhas áreas de investigação, que é o uso das novas tecnologias de alguma forma entrelaçada com o direito, cumprindo essa interdisciplinaridade. E inegável que esse tema, né, nós falamos muito em uso das tecnologias somente como críticas, e eu gosto muito quando um trabalho aborda essa vertente, no sentido de fazer um aproveitamento das novas tecnologias para o cumprimento de uma finalidade social, uma finalidade ambiental, uma finalidade, constitucional.
Então, acredito que o trabalho ele cumpre esse mistério. Quando falam das externalidades negativas, eu vejo até uma análise econômica do direito em relação ao uso dessas novas Sim, tecnologias para o perfeito. cumprimento de uma O função. próximo pode ser nessa direção também. A análise econômica é Exatamente, muito importante aqui. Custo exatamente. social, etc. Consegui visualizar isso perfeitamente, ainda mais quando vocês abordam as externalidades negativas desse aspecto, e que, inegavelmente, as burocracias estatais, com o uso da inteligência artificial hoje, suprimindo burocracias, otimiza muito, e nós chegamos a um papel, de cumprimento social e fundamental dessas tecnologias. Obrigado pela apresentação. Seguindo o cronograma, não verifiquei Maria Malta e Suzana Souza. Estão presentes? Caso não, próximo apresentante, próximo painelista é o professor Paulo Rogério Alves Rodrigues e doutor Hélio Alves, da Universidade Católica de Santos, com a temática Direitos Tornados Privilégios. A partir de agora, a dupla de panelistas possui 10 minutos para apresentação. Olá, bom dia. Vocês estão vendo o slide? Sim, está aparecendo. Doutor Paulo, se quiser colocar no modo apresentação de slides, fica melhor a visualização. É isso, É, perfeito. isso. Bom dia a todos. O meu nome é Paulo Rogério Alves Rodrigues. Eu me formei no ano passado pela Universidade Católica, no mestre em Psicologia e Desenvolvimento em Políticas Públicas. Fui orientado pelo professor Dr. Hélio Alves, que está aqui do lado, que é um grande incentivador, inclusive, para continuar com pesquisa. O trabalho que eu vou apresentar a vocês, ele foge um pouco do que acho que o próprio colóquio atrai, né? É um direito prático, é um direito empírico e não nos escritórios e nos tribunais. A estrutura do meu trabalho está assim apresentada. O problema da minha pesquisa era se a aplicação incerta de políticas públicas, de alguma forma, contribuíam com a violência contra a mulher que frequenta a Cracolândia, que é o grande objeto de estudo. E a hipótese que eu tinha no início do trabalho era de que do comprometimento da percepção dos direitos por parte delas. O objetivo geral foi apurar a violência estrutural na Cracolândia, e a metodologia que eu segui era fenomenológica, qualitativa, e o suporte teórico foi do Alfred Schultz. Foi aplicado um questionário de múltiplas escolhas, múltiplas alternativas, assim, estruturada com 15 perguntas para 20 mulheres, e foram feitas também entrevista aberta com outras 4 mulheres. Apesar do número sugerir que ser um número baixo, ele na prática não é, porque, para vocês terem uma ideia, de maio, quando eu começo a trabalhar direto, sou servidor público, trabalho na assistência social, quando eu começo a trabalhar direto nessa Cracolândia, eu levei de maio a setembro para fazer um banco de dados com 100 pessoas. Essas 100 pessoas, 31 eram mulheres. Então, entrevistar 24 mulheres ao todo é um número significativo. Elas tinham de 20 a 50 anos de idade. Aqui é a Cracolândia que eu me refiro na pesquisa. Ela fica no bairro José Menino, na divisa com em Santos, na divisa com o município de São Vicente. Em amarelo, essa mancha de amarelo é o túnel onde havia uma grande concentração de usuários de drogas. Os riscos em vermelhos são onde há uma concentração maior de droga, não significa que sejam só nesses locais. Em azul, são os locais onde a gente encontra com mais frequência eles dormindo, e em verde, onde eles trabalham. E percebam que na parte de baixo, uma parte branca, é porque essa Cracolândia ela fica muito próxima da Amazônia, ela fica dentro de uma zona turística e muito próxima da praia. Essa Cracolândia
do ponto de vista prático, né, empírico, a gente percebe o quanto esse território ele acaba atuando para anulação de direitos, né? A terra do crack, como eu coloco, né, ela não só pega o usuário de droga, todo mundo que ali está, ele é entendido como criminoso ou possível criminoso, desaparecendo todas as outras possibilidades na vida de cada um de nós. Todas as pessoas todas as mulheres que eu entrevistei, elas sofreram violência, né? Foi unânime. E das que sofreram violência, 85% delas responderam que elas sofreram violência mais de uma vez, o que mostra o caráter de periculosidade interna desse território. Como é a violência? Para 85% dessas mulheres, a violência ela está representada em todas as formas. Algumas das entrevistadas, quando eu ia apresentar as alternativas, antes de apresentar todas, ela já respondia tudo ou todas. Se teve apoio quando ela sofreu a violência, a maior parte, infelizmente, não. A maior parte teve que lidar sozinha com as suas dores. Na estratificação disso, quando ela recebe apoio, isso é bastante delicado do ponto de vista do serviço público e fala o quanto, tanto elas quanto nós, temos dificuldades em percebê-las como sujeitos de direito. 75% dessas vítimas elas receberam apoio somente de amigos, de pessoas que estão na mesma Cracolândia, no mesmo território, sujeitas a mesmo tipo de violência. 25% receberam apoio familiar e nenhuma delas recebeu qualquer respaldo, seja da assistência social, seja da saúde. Ali, tanto a assistência social quanto a saúde pública visitam esse local, né, trabalham nesse local de uma forma muito espaçada, ao passo que as forças de segurança, sejam elas da Guarda Civil Municipal ou da Polícia Militar, elas têm uma presença cotidiana. Esse é um gráfico bastante interessante, porque apesar da escolha ter sido de forma aleatória, porque assim, é uma pesquisa feita dentro da Cracolândia, elas estão ali para usar droga e não para outra coisa, então há uma dificuldade de aceitação, e isso também só foi possível devido a um trabalho preliminar. Sem esse trabalho preliminar não tinha como, né? Dá para perceber que assim elas têm uma boa representatividade em relação a esse território. De 25 mulheres, tem mais de 20 anos de Cracolândia. Aqui é um gráfico que fala muito da saúde emocional desse público. Reparem que no grupo 3, que está à direita, mesmo pessoas com mais de 20 anos de Cracolândia, os números são bastante elevados, tanto para medo quanto para as outras questões, solidão, ameaças, traumas. Então, o aprendizado empírico, dada a violência que se tem no território, a irritabilidade, a agressividade impulsionados pelo crack, eles acabam comprometendo até mesmo estratégias de sobrevivência e de defesa que a mulher possa vir a desenvolver ao longo do tempo. Aqui é um outro dado interessante, porque assim, em determinado momento eu fui verificar a percepção dos órgãos que trabalham com violência, como o Anuário de Segurança Pública, o Atlas, o painel visível e invisível e até mesmo o Ministério dos Direitos Humanos. E nenhum deles tem a percepção da Cracolândia como um local de violência. Parece que assim que não há defesa. Nenhuma mulher que está na Cracolândia, que é dependente química,
nenhuma delas vai recorrer à Lei Maria da Penha para a sua defesa, né? E ninguém percebe esse espaço como um local perigoso. Né? Então, sim, o próprio Estado brasileiro a entrega à própria sorte. O Atlas da Violência, ele cita, por curiosidade, ele cita a escola como um local perigoso, ele acompanha a violência na escola, e, entre outros motivos, por conta da presença da, escola, da droga e do traficante. E, no entanto, o local que concentra o consumo de drogas e concentra traficantes, que é a Cracolândia, ele não recebe nenhum monitoramento. Todas as abordagens são predominantemente agressivas e tomando todos como criminosos ou suspeitos. A conclusão, essa foto é bastante ilustrativa, ela me lembra bastante um texto do Fanon, quando ele fala da cidade de Cócoras, ajoelhada, né? E a conclusão é de que a aplicação inconstante das políticas públicas de saúde e assistência social, elas acabaram ajudando na permissividade, a violência e os direitos que deveriam ser universais, eles se tornaram privilégios nesse território, na Cracolândia. Eu não sei se eu tenho tempo para apresentação de alguns slides. Pode ser? Esse é o túnel como ele era antes. Essas marcas escuras eram infiltrações de água. As pessoas aparavam com a mão a água que escorria por ali e essa água eles bebiam. Esse túnel no Natal e no Novo, eu tive a oportunidade de a trabalho passar por ele. Ele ficava completamente lotado, era impossível contar tamanho amontoado de pessoas. A prefeitura, ao invés de tratar das pessoas, ela encontrou como alternativa fazer essas barreiras para impedir que as pessoas ficassem nas laterais e no centro. A prefeitura gastou quase 1 milhão com essa obra e, evidentemente, ninguém parou de usar crack e qualquer outra droga ilícita por conta disso. As pessoas se locomoveram para bairros vizinhos e para cidades vizinhas, gerando reclamação, evidentemente, porque aumentou o número de usuários de drogas nesses outros locais. Aqui é um recorte lateral mostrando os vãos e as pessoas se espremem entre para dormir. Aqui um recorte da minha coleção de cachimbo, tudo que é objeto acaba sendo improvisado e para usar droga. Tem um cachimbo com uma pedra de cinco reais de crack. Aqui o cachimbo também com uma pedra de crack. Aqui não é um cigarro convencional, apesar da aparência, na ponta um pedaço de palha de aço. Eles usam a palha de aço para acentuar os efeitos e também para manter a brasa acesa por mais tempo, porque o fogo é muito difícil, é mais fácil a droga do que encontrar fogo. E aqui o resto, a resina do que sobrou do uso do crack, fica esse pozinho, eles depois vão jogar esse pozinho dentro da lata e fumar o restante. E esse é o título da minha dissertação de mestrado. É isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Paulo, pelo cumprimento do tempo. Eu sempre fico muito gratificado, maravilhado quando alguém no direito, e a gente não tem muito esse costume, faz um tipo de pesquisa empírica, uma pesquisa de campo. Você já começou abrindo a sua fala, fazendo essa justificativa, porque nós comumente vemos trabalhos teóricos, trabalhos jurisprudenciais, que vão tocar em assuntos mais abstratos, embora isso seja do ramo das ciências sociais aplicadas, mas fazer pesquisa de campo, pesquisa empírica é muito difícil no direito. Então, parabéns aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. A gente vê o cunho de relevância, a gente vê aí várias nuances, né, do direito penal, de como essas
práticas nessa zona de Cracolândia acaba excluindo socialmente essas pessoas que ficam estigmatizadas. E só para exemplificar, eu tenho uma colega de doutorado que está tentando fazer uma pesquisa de igual semelhante à sua no campo da violência contra as mulheres. Achei muito parecido. Depois eu vou pegar o seu contato para fornecer a ela, para que vocês troquem e façam um intercâmbio aí por conta da similitude das pesquisas. Parabéns. É um prazer. Seguindo no nosso cronograma, Juliana Baraldi Lopes, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, está presente? Sim, bom dia, estou aqui. Juliana, a partir de agora você tem 10 minutos para a exposição da sua temática. Muito obrigada, doutor Fabiano. Bom dia a todos. Sou Juliana, concluí recentemente o doutorado em Direito do Trabalho. Estou achando muito interessante ver aqui diversas visões dos direitos humanos aqui, né, em temas que não me são próximos, etc. Então, eu venho trazer aqui um outro viés dos direitos humanos, que é essa ótica trabalhista num contexto de globalização. Então, vou falar brevemente para até respeitar o tempo, etc. O tema da minha pesquisa desde o mestrado tem sido as cadeias de produção e de fornecimento, a devida diligência e como que o Estado, né, endereça isso, tendo em vista toda essa descentralização da produção. Então, no passado, havia uma fábrica em alguma determinada localidade que produzia todos os itens do bem de consumo que seria produzido, né? Temos até um exemplo, a cidade de Forlândia, né, na região norte, que era para que a Ford produzisse toda a parte de borracha e etc. Hoje em dia isso não funciona mais dessa forma, então temos alguém que produz o tecido, a borracha, alguém que faz o pneu, alguém que faz o carro e assim por diante. E essa descentralização, ela traz uma precarização nas condições de trabalho, porque primeiro que não se sabe de onde veio a matéria-prima, né, para poder ser transformada para fazer um bem de consumo, quem manufaturou aquilo para fazer uma outra peça até chegar no produtor final e chegar na mão do consumidor. Isso ficou muito mais latente, apesar de já existir há muito mais tempo, muito antes da década de 90, mas mais ou menos em 2008, 2010, quando estourou mundialmente toda a questão das indústrias de vestuário, né, que quem estava no Brasil acompanhou, uma grande marca sendo muito investigada e etc., e outras marcas vieram na sequência, investigadas em relação às condições de trabalho, principalmente de trabalhadores migrantes no centro de São Paulo, para poder produzir peças de roupas que seriam depois comercializadas muitas vezes em preços altos, etc., porque não, muitas vezes eram inclusive grifes, né? Essa é uma dificuldade que o Estado encontra, porque a linha de defesa de todas essas empresas eu não sou empregador dessas pessoas, eu não sei quem são essas pessoas. Então, eu não tenho como ter controle sobre isso, não tenho como ser penalizado, porque eu não tenho nenhum tipo de relação nem do trabalho e muito menos contratual, né? Essa era realmente a linha de defesa, e a partir daí formou-se um certo vácuo, porque, de fato, como é possível endereçar a responsabilidade? Para além, claro, da questão humanitária. Essa forma de defesa, ela é chamada de teoria da cegueira deliberada, né? Então, não estou vendo, não sei o que está acontecendo, não tenho como saber quem são os meus fornecedores, etc. Para combater a teoria da cegueira deliberada, existe a devida diligência. O que significa? É um comportamento, né, empresarial, né? Claro, estamos falando aqui sobre empresas e trabalhadores, etc., com vistas a entender melhor a própria cadeia e não só aquele seu fornecedor direto. A devida diligência, claro, não surgiu agora nos idos de 2008, 2010, mas é um conceito que vem desde o direito romano, que é exemplificado com o cuidado que o pater familias tinha quando ele ia colocar, por exemplo, fogo num determinado lote ali dele para poder fazer a lavoura. Tinha que analisar como estava o vento, se as condições climáticas eram favoráveis, para que aquilo fosse feito de uma forma que não causasse prejuízos à sua própria propriedade, mas também aos vizinhos. Então, teria que haver a conduta diligente do pater familias. Trazendo isso para o conceito do direito empresarial, especificamente sobre a ótica de proteção dos trabalhadores, o que se espera é que as empresas tenham esse cuidado no trato com os seus fornecedores e com os fornecedores dos fornecedores, para que a partir daí haja efetiva proteção dos trabalhadores e não haja um jogo de empurra. Essa é a grande questão. Falando sobre isso em termos globais, claro, não existe uma norma vinculativa em relação a esse tema, mas existem os padrões internacionais de proteção ao trabalho que são trazidos pela Organização Internacional do Trabalho
e também pela própria Organização das Nações Unidas, né? Temos aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, temos diversos pilares aí que podem calcar uma proteção que seja global. Cada estado, cada país tem as suas peculiaridades em relação a normas trabalhistas, alguns com muita proteção, alguns com menos, infelizmente, mas por certo que há esse padrão internacional que é o que deve ser seguido na falta de qualquer tipo de legislação de algum país. Então, se uma multinacional vai, trazendo algum outro exemplo, né? Vai, por exemplo, produzir chocolates. De onde está vindo o meu cacau? O meu cacau está vindo de uma economia familiar? Existe trabalho infantil? Existe uma grande massa de trabalhadores que estão fazendo essa colheita? Para onde está sendo levado isso? É para uma espécie de entreposto? Esse entreposto está analisando de onde está vindo isso, para depois ir para o processamento do cacau, das amêndoas, né? Para depois chegar na indústria. Então, é esse cuidado que tem que haver, e principalmente para quem detém a maior condição econômica, que normalmente é o maior conglomerado internacional. Então, esse conglomerado tem o conhecimento técnico-econômico para poder capacitar os fornecedores para poder fazer esse tipo de trabalho. A minha pesquisa no mestrado, ela se voltou para entender esses conceitos de cadeia de produção e de fornecimento, porque tem que haver a diligência, tanto na matéria-prima, né, nas commodities, etc., mas também na produção, e aí a gente vai dando o exemplo da indústria têxtil, porque são diligências diferentes, mas em ambas tem que haver esse cuidado. E a pesquisa de doutorado se voltou a tentar sanear o vácuo legislativo que existe em relação a esse tema, porque temos normas internacionais, temos as convenções internacionais, né, convenções da OIT, que alguns países são signatários, é possível fazer aqueles acordos com sindicatos que são internacionais, que se baseiam nas normas, nos padrões internacionais de trabalho, é claro, mas não temos normas vinculativas aqui no Brasil. Na União Europeia, né, recentemente, entrou em vigor a diretiva sobre a devida diligência. Os países integrantes da União Europeia têm 2 anos para poder adequar a legislação doméstica a esse tema e para poder colocar no seu ordenamento jurídico normas relacionadas à devida diligência, tanto para empresas que estão sediadas ou quanto empresas que têm capital e etc. Então, temos isso na União Europeia, isso vai refletir aqui no Brasil, por certo, mas aqui no Brasil não temos nenhum tipo de legislação a respeito. Até o fim de 2023, tínhamos um decreto que instituiu o selo Empresas e Direitos Humanos, mas é uma soft law, ou seja, aquela legislação que ela é simplesmente voluntária, te dá um selo, algum tipo de reconhecimento, mas não tem nenhum tipo de vinculação ou sanção. Esse decreto foi revogado quando foi instituído o grupo de trabalho para poder criar um novo Plano Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos. Mas a grande questão é que até o momento ainda não há um panorama legislativo. O grupo de estudo sobre esse tema está em andamento, etc. Houve mudanças no Ministério dos Direitos Humanos, mas fato é que ainda não há nada concreto. E a minha pesquisa veio nesse sentido, na busca de instituir padrões, né, de trabalhos para proteção dos direitos humanos dos trabalhadores, e a partir da proteção dos direitos humanos dos trabalhadores, né, com normas internacionais, etc., instituir deveres de devida diligência das empresas. Quais seriam esses deveres, né? As empresas teriam que fornecer informações periodicamente, então municiar o Estado brasileiro, no Ministério do Trabalho, que seria o braço, com os seus próprios fornecedores, o que vem sendo feito, esse é um braço, e o segundo é em caso de detecção de violação a direitos dos trabalhadores, né, os fiscais do trabalho teriam que fazer ali aquele caminho inverso para entender da onde estava vindo, quem era o beneficiário final daquela mão de obra, né, da colheita de alguma commodity ou da produção de algum tipo de bem. Ah, um grande conglomerado? Vamos verificar se esse grande conglomerado tinha identificado isso na sua cadeia. Então, fazer esse cruzamento. Primeiro, a parte preventiva das empresas prestando informações e conscientizando e treinando os fornecedores, e a parte também reparatória, né? Então, havendo esse tipo de situação, vamos identificar de onde veio, essa empresa tinha isso mapeado, não tinha, se não tinha, por que que não tinha, para a partir daí conseguir construir um caminho de reparação atrelado com responsabilidade civil. Então, seria como se fosse uma inversão do ônus da prova aí que a empresa teria que dizer assim, se eu sou beneficiário de algo e de algum tipo de serviço ou de mão de obra e houve dano aos direitos humanos, eu vou ter que provar que eu não tinha como saber aquilo. Então, não estava ali reportado,
era alguma coisa que, ou então que estava no meu mapeamento, eu já estou trabalhando para isso, para a partir daí o juiz, no caso concreto, ter maiores elementos, inclusive legais, para poder endereçar a responsabilidade, porque do contrário a gente fica num vácuo. Não tenho responsabilidade, não tenho contrato, porque eu não tenho nada, e de fato não tem. Então, esse foi o objetivo. Eu sei que eu falando aqui nesses poucos minutos, espero ter me feito claro, mas eu estou à disposição para sanear, né, esse meu raciocínio. Eu espero que a pesquisa consiga contribuir para esse tema, que é muito atual para a proteção dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, estamos ainda um pouco atrasados, precisamos nos desenvolver em relação a ele. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado, doutora Juliana, pela apresentação. Eu acho que de todos os trabalhos nós condensamos, né, de um painel várias temáticas e vamos tentando entrelaçar, por mais que seja interdisciplinar, mas o foco seria o direito do trabalho, mas como às vezes nem todos os trabalhos são focados, a gente reúne aqueles de cunho mais próximos. E acredito eu que, analisando toda a temática, acho que o que mais se entrelaça provavelmente será o da senhora e o meu, que será o final, e foca realmente nas relações de trabalho, o meu um pouco mais nas economias de plataforma, mas também nesse papel de reanálise, né, das estruturas de trabalho na modernidade, nos contextos digitais. Obrigado pela apresentação. Estamos um tempo reduzido, é um trabalho que me chama muita atenção, eu tenho uma predileção por essas temáticas, mas que, dado o tempo, eu não consigo fazer uma relação. Provavelmente farei isso quando apresentar o meu no último. Dito isso, eu passo para a próxima apresentação. Não verifiquei no chat Adriana Torres, Ana Cristina Barbosa, Flávia Graziele Teixeira. Alguma das autoras estão presentes? Alguma das autoras está presente? Se confirma a minha investigação. Então, próximos autores, Denilson Melo de Aguiar, Priscila da Silva Souza e Helder Brandão Góes, da Universidade do Estado do Amazonas, com a temática A Crise dos Direitos Sociais na Amazônia, Vulnerabilidade e Estratégias de Mobilização das Populações Tradicionais. A partir de agora, os autores têm 10 minutos para apresentação. Olá, professores, tudo bom? Sou o professor Denilson Aguiar. Nós vamos fazer uma apresentação rapidamente com a Priscila, o Helder e eu só vou finalizar, tá bom? Priscila e Helder. Oi, Olá, olá, bom dia. Bom dia, estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim, não tô conseguindo. Acho que não estou aparecendo. Ah, tá. Agora eu pronto. Problema sanado. Bom dia a todos. Cumprimento o professor Fabiano. Para mim é uma honra estar aqui. Vou tentar ser breve, porque eu vou dividir a apresentação com os meus dois parceiros de jornada, minha querida amiga Priscila Silva e professor Denison Aguiar. E o nosso trabalho, ele fala sobre a crise dos direitos sociais na Amazônia, vulnerabilidades e estratégias de mobilização das populações tradicionais. Bom, inicialmente, a gente observa que as populações tradicionais, elas têm um problema muito grande de terem seus direitos sociais assegurados. E o interessante é que a efetivação dos direitos sociais, eles têm uma dificuldade de alcançar essas populações que não é recente. Isso já é histórico, imposto pelas próprias características específicas da região amazônica, seja pela sua extensão continental. Aqui nossas estradas são os rios, então as mobilidades e as logísticas são muito mais desafiadoras. Então, muitas dessas populações elas não têm seus direitos sociais garantidos, como educação, alimentação, entre outros.
Então, nota-se que é uma crise muito grande e que foi se agravando pela degradação ambiental ocasionada pelo ser humano, através das queimadas, através da extração dos recursos naturais feitas de formas predatórias. Então, diante disso, o nosso trabalho tem a seguinte indagação como um problema: como essas populações tradicionais podem utilizar dos recursos naturais que elas dispõem e dos seus saberes tradicionais para mitigar essa crise dos direitos sociais na Amazônia. E, como objetivo, o nosso estudo tem compreender a vulnerabilidade dessas populações e identificar as estratégias de mobilização para amenizar esse problema. Diante disso, a gente utiliza uma metodologia de abordagem qualitativa através de revisão bibliográfica. Aí agora eu peço licença para dar a palavra para minha colega dar continuidade no trabalho. Obrigado. Olá, bom dia. Dando uma breve introdução só para agradecer, né, a oportunidade mais uma vez de estar presente agora de forma online, nesse evento, né, do Iberojust Tamanho e Magnitude. Mas para darmos celeridades, agora eu vou dar continuidade ao trabalho que o meu colega Helder deu início. Então, basicamente, as conclusões basilares, né, inerentes ao nosso trabalho, elas vão aludir que há uma necessidade que urge de políticas públicas que venham reconhecer e respeitar a autonomia dessas populações tradicionais de uma forma eficaz, tanto uma eficácia jurídica como uma eficácia social, assegurando assim a proteção de seus direitos, vez que as políticas públicas já existentes, por vezes, elas não exprimem a realidade vivida, essa realidade odierna, essa realidade real dessas populações, tornando-se assim crucial a inclusão de suas vozes no processo de elaboração dessas políticas. Até porque, né, convenhamos que é por meio dessa participação não apenas vai ser assegurado que suas necessidades e demandas elas sejam socorridas, mas também vai corroborar a relevância de seus conhecimentos ancestrais e conhecimentos empíricos, bem como as suas experiências. À vista dessa crise odierna que enfrentamos, diversos moldes de resistência e luta coletiva têm emergido como várias respostas viáveis, bem como os ciclos de desmatamento e degradação ambiental, elas vêm ocasionando a união de esforços e articulações de ações nessas comunidades com o intuito, né, com o cerne de salvaguardar seu modo de vida e o meio ambiente que depende deles e que eles também dependem desse meio ambiente. Com isso, iniciativas como educação ambiental, capacitação de práticas sustentáveis e o próprio enrobustecimento de laços culturais, eles se revelam, eles evidenciam como algumas das abordagens perfilhadas, né, trazidas no enfrentamento, no combate desses desafios impostos por um contexto adverso. Dessa forma, o acoplamento, né, dos saberes tradicionais com inovações tecnológicas possui essa possibilidade de desencadear, de conseguir realmente criar, edificar novas possibilidades para o desenvolvimento sustentável e que venha reconhecer e respeitar essas culturas e os direitos dos povos, bem como propiciando também uma maior visibilidade e conexão entre essas comunidades e o mundo exterior, que nós estamos falando aqui de Manaus, né? Então, nós estamos falando para o mundo e edificando também assim um espaço para que suas reivindicações sejam ouvidas. Alguns exemplos foi trazido, né, aqui por nós. Então, nós temos políticas públicas de promoção dos direitos sociais que são advindas dessas populações amazônicas e que podem ser modelos a serem seguidos, a serem moldados para que outros modelos possam ser criados. Essas políticas, vale salientar, elas foram consolidadas com a união das universidades locais. Por exemplo, nós temos o via projeto Nova Cartografia Social da Universidade do Estado do Amazonas, aqui do nosso mestrado, que ele contribui nessa demarcação territorial a partir de territorialidades das populações amazônicas. Temos também ações desenvolvidas pelo desenvolvimento de empreendedorismo, como a inovação tecnológica, do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia, realizados pela AYTY, e também temos incubadoras de empresas do IFAM. Também lançaram a empresa na Floresta, né, que tem a indústria de chocolates, que é detetora de produtos na CAU, então nos municípios de Uricurituba e Nova Olinda do Norte, Amazonas. Agora, eu vou dar a palavra para o Dr. Denison, que é o nosso professor, né, o nosso orientador aqui, que teve todo esse cuidado de modelar e trabalhar e lapidar a nossa pesquisa. Então, também já deixo os meus agradecimentos ao nosso incrível doutor professor Denison. O senhor, por favor, professor. Muito obrigado, Priscila e Helder, pela parceria, pela amizade.
como os Iapamaçã falam, anhu, anhu por tudo. Agradeço ah, pela oportunidade. Temos uma autocapacidade de resiliência e de adaptação dos povos indígenas. Os povos indígenas na Amazônia brasileira já foram vítimas que dizimou os povos indígenas ribeirinhos e dizimaram partes indígenas das florestas. E são esses povos indígenas que hoje nós temos aqui em resistência. Então, a partir disso, nós temos que começar a pensar políticas públicas e políticas sociais a partir de um pensamento indígena, a partir de um pensamento Iepamaçã, Sateremaué, Baniwa, Ticuna. A título de exemplo, hoje estou na Universidade Federal do Pará, em Belém, e a cidade está fervilhando porque o governo do estado quis implantar a educação indígena somente online. E os indígenas falam: não, não tem que ser online porque nós temos uma tradição a seguir. Nós podemos utilizar também online, mas não só a online, não só a ED. E eles foram para ruas, tanto aqui em Belém como em Santarém, se está fervilhando por um direito à educação. E nesse processo de adaptação, por exemplo, eu sou professor, já orientei indígenas de 6, 7 etnias diferentes na UEA. E o impacto do pensamento deles na minha vida determinou minha dissertação, minha tese, e daqui a pouco meu pós-doutorado. Então, mas o que que aprendemos com isso? Aprendemos que o conhecimento de adaptação, de resiliência que os indígenas têm, podem contribuir para uma política pública e política social mais efetiva, eficiente e eficaz. Desculpa aí se a gente passou dos 10 minutos, mas muito obrigado, Anhu, e até a próxima. Obrigado aos apresentantes, Dr. Denilson, os alunos Priscila e Elder, pela apresentação. A riqueza cultural é a cultura a maior riqueza, né, de uma nação. E o tema de vocês tem uma relevância muito grande na medida em que trata, entrelaça direitos sociais e comunidades tradicionais, os povos indígenas, e já merece aí toda a proteção. E a gente não tem como deixar de fazer, né, essa comparação com outros países que já vêm na linha de vanguarda de proteção dos direitos dos povos indígenas, reconhecendo a riqueza cultural como um valor fundamental, como algumas constituições já latino-americanas que têm incluído, né, os direitos da natureza, a Pachamama como sujeito de direitos aí. Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, sucesso na Obrigado. pesquisa. Finalizando, acredito eu que não verifiquei a entrada de Maria Malta Fernandes e Suzana Souza. Se estão, podem se manifestar. E Adriana, Ana Cristina e Flávia. Se não estão presentes, caminho para a última apresentação, que é a do professor aqui, professor Fabiano Fernando. Dado o adiantado do tempo, eu sempre deixo minha pesquisa por último, para poder fazer adaptação ao tempo de apresentação. Farei brevemente uma apresentação sobre a temática, uma pesquisa que eu já levo há algum tempo, que é no ramo dos direitos sociais, direito do trabalho, como foi falado pela doutora Juliana Baraldi há um tempo, que é uma análise da turquerização do trabalho sobre a ótica da dromologia, reflexões sobre a precarização do trabalho intelectual na era digital. Meu trabalho de mestrado foi sobre o cybertariado ou cibertariado, que é uma nova figura, né, do proletariado da era digital, e concluí minha tese o ano passado, exatamente sobre o desemprego tecnológico e a previdência social, os aspectos da automação nesses dois direitos, que se aproxima, que se avizinha neste contexto da era digital para uma precarização de direitos e que aí nós discutimos a falência do sistema previdenciário.
Dito isso, porque dependemos hoje da formalidade do trabalho, é da formalidade que nós extraímos boa parte do custeio da Previdência Social, e que cada vez mais tecnologias sendo desenvolvidas agora, né, a inteligência artificial generativa vai caminhar aí para a ocupação de trabalhos intelectuais. Nós temos uma diminuição da base de custeio da Previdência Social e caminhamos para um problema sério e visível de risco de falência do sistema previdenciário e, portanto, o custeio daqueles que, durante uma vida toda, contribuíram e têm o risco de, no final de sua vida, quando tem o direito de se aposentar, correm o risco de não tê-la. Especificamente sobre a turquerização, eu trabalho sobre essa vertente da plataformização do trabalho. Sabemos nós hoje que as plataformas tomaram conta, então há um tempo que nós discutíamos necessidade de um trabalho físico decente, necessidade de condições ideais de trabalho, combate ao trabalho escravo. Hoje nós passamos por uma outra forma de precarização também, que é a do trabalho intelectual por meio de plataformas, seja ela das plataformas que vão exercer um trabalho como os entregadores e os motoristas de aplicativo, seja nessa vertente que eu trago aqui, que é a da turquerização, que é o trabalho intelectual. Mas o que é isso, professor Fabiano? O que significa essa turquerização? É um termo que vem da plataforma da Amazon, Amazon Mechanical Turk, ou seja, é uma plataforma em que se instala, se hospeda trabalhos de natureza intelectual, abre-se, como na vertente da professora Juliana foi abordado, para o mundo inteiro, então não é algo local, ou seja, o mundo inteiro concorrendo para realizar essas tarefas de natureza intelectual no âmbito da plataforma. Então você recebe a remuneração por minutos, horas trabalhadas, você não tem uma forma de controle sobre a forma desse pagamento, e se esse pagamento geralmente é feito. Que trabalhos estão lá, professor? De avaliação de conteúdo, de tradução, de transcrição e, pasme, né, a nossa inteligência sendo utilizada para treinar a inteligência artificial. Sabemos nós que a inteligência artificial cada vez mais suprime trabalhos de natureza repetitiva, de menores importância, mas também tem a sua grande importância em impressão 3D, os drones, a inteligência artificial agora generativa, que é o famoso chat de GPT, que vai, né, realizar tarefas de natureza intelectual. Quem imaginaria, né, livros sendo publicados por uma IA generativa, trabalhos de natureza científica sendo produzidos por IA generativa, mas ainda não se chega naquela ápice no sentido de que a inteligência humana ainda ela não é igualável, embora se pregue que vai ocorrer a singularidade tecnológica, que é aquele momento em que a tecnologia suplantará a inteligência humana. Mas para alguns aspectos hoje a IA precisa ser treinada e nós temos trabalhos intelectuais sendo feitos por nós humanos treinando a IA. O que não é aquele recapt, quando nós vamos lá na página, clique aqui, você não é para dizer que você não é um robô. Clique nos semáforos, clique nas bicicletas, nos animais. O que é aquilo? Você está treinando involuntariamente a inteligência artificial de algum modo. E esse Turk, ou o próprio Appen, que é uma outra plataforma de trabalhos de natureza intelectual, coloca-se um texto lá para tradução e as pessoas vão lá e traduzem aquele texto e tem uma fração de dólares que recebe por aquele trabalho. E aí pergunto, de que forma esse trabalho é fiscalizado? De que forma esse pagamento é feito? Qual é a forma de captação desses trabalhos e qual é a forma de valorização deste trabalho humano? Então, nós vivemos hoje neste mundo, digamos, da gig economy, da tecnologia, da era digital, presos, né? Alguém escreveu uma mensagem, depois eu leio, estão presos a essas formas de plataformização em que ou você adere ou você está excluído da situação. O que é o Uber, aqui é a Airbnb, né? Uma plataforma que não tem nenhum imóvel, mas aluga no mundo inteiro. A Uber não tem nenhum carro, aparentemente, né? Porque já tem projetos de utilizar o carro autônomo, ou seja, sem motoristas. E o que ocorrerá quando a Uber, por exemplo, conseguir automatizar todos os seus veículos, tiver uma frota? Seremos descartados, haverá motorista, diminuirá o número de motoristas cadastrados e por aí vai.
Ah, professor, mas isso é uma realidade de um filme apocalíptico. Ah, não seremos dessa forma. E aí nós indagamos cada vez mais, visualizamos cada vez mais próximos das tecnologias. Seja o mercadinho no seu condomínio, que já não tem ninguém que trabalha, que você vai lá e faz a sua compra, passa o seu cartão, seja nos supermercados em que já temos lá os caixas automáticos, que você mesmo faz a sua compra e paga, e inúmeras e inúmeras outras situações. Então, a plataformização, o fenômeno da turquerização, ele é inegavelmente hoje uma nova forma de precarização do trabalho humano, agora na vertente intelectual. A fala da professora Juliana me pega muito porque eu assisti um vídeo recentemente em que em Bangladesh é uma dos locais que mais exploram a mão de obra humana e era um contexto de uma grande marca de roupas. Então, nós tínhamos uma situação em que recebiam centavos de dólares para produzir uma camiseta, por exemplo, que seria vendida a 50, 60 dólares. Então, é muito difícil você controlar num mercado em que está se disseminando, ou seja, não tem mais um controle local, é mundial, em que você tem a desterritorialização do capital. É muito difícil você fazer este controle no campo do trabalho, e essas pesquisas nos trazem muito bem a reflexão, a necessidade de reflexão e remodelação das estruturas de proteção do direito do trabalho para acompanhar o rumo das novas tecnologias. E o meu marco teórico é a dromologia. Usei tanto na mestrado como no doutorado a dromologia, que é algo inédito no ramo do direito. Ninguém tinha trabalhado neste aspecto no direito, que é o estudo das velocidades proporcionada pelas novas tecnologias como uma forma de poder. Hoje em dia, na sociedade, quem consegue dominar a velocidade proporcionada pelas novas tecnologias está apto a dominar mercado. Não à toa, as grandes indústrias antigamente eram indústrias de material pesado, indústrias de automóveis e outras situações, e hoje as maiores empresas que têm praticamente PIB maiores do que muitos países são as grandes empresas de tecnologia, que às vezes não têm, como a gente diz hoje, não tem um local físico de trabalho necessariamente, as pessoas trabalham no mundo todo em forma de teletrabalho, home office, então mudou-se a estrutura do capital e, consequentemente, nós precisamos mudar também para fazer esse acompanhamento. Em síntese, é mais ou menos o que tenho como pesquisa e para produzir o artigo para a publicação final. Abro espaço agora nos poucos minutos que nos faltam. Agradeço a todos pela participação, trabalhos riquíssimos, e abro espaço para que, caso alguém tenha alguma pergunta para outra dupla, um outro apresentante, ou faça alguma consideração final, caso queiram. Eu não tenho perguntas, eu só queria novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque foi muito bacana condensar trabalhos diferentes, porque senão, eu adoro direito do trabalho, claro, né? Mas é tão bom a gente ver outras pesquisas, outras coisas. Então, é só parabenizar mesmo a forma como foi organizado e todos os trabalhos, porque eu aprendi uma opção de coisas. Então, eu saio daqui sabendo muito mais que quando eu entrei e agradeço a todos e fico sempre à disposição. É o primeiro Obrigada. trabalho que apresenta a doutora Juliana no Iberojur. Então, eu apresentei um no ano passado, mas foi sobre a reclamação pré-processual da Justiça do Trabalho também, e estava um pouco mais condensado para essa parte de acesso à justiça e Perfeito. tal. Então, esse aqui eu achei bem, bem rico mesmo, mas pretendo continuar. Ó. Foi o segundo de vários que eu pretendo, pela questão de aprendizado mesmo, bem bacana. Perfeito. Geralmente os painéis eles trazem essa situação, e isso é o que oxigena o pesquisador, que às vezes nós ficamos tão engessados nas próprias Uhum, áreas, e não a uhum, área só. Às vezes nós temos várias vertentes dentro do direito do trabalho, então às vezes a gente fica restrito àquela seara, é, àquela fatia do direito do trabalho, e acabamos não vendo outras visões de outros pesquisadores, outras áreas, e isso nos contribui muito para o crescimento. Tá? exato. Se não tiver mais ninguém, agradeço a todos pela participação. Para quem tem outros trabalhos para apresentar, desejo excelentes apresentações, excelentes painéis, e nos vemos pelos foros aí, seja judiciais, acadêmicos, científicos. Espero vê-los, tá? Marquem aí, publiquem, marquem o Iberojur, marquem o professor, encaminhem, vamos nos seguir nas redes para a gente continuar este intercâmbio que nos movimenta e nos dá um ânimo para seguir nas pesquisas.
Boa tarde a todos, um bom trabalho, bons painéis. Boa Tchau. tarde a todos. Tchau, tchau. Tá. Até Tchau a Obrigado. todos. Boa tarde. Tchau.